18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está aí na sintonia certa. Boa noite para você que está sempre curtindo o programa 18 horas. Seja bem-vindo. Vamos juntos até às 7 da noite, trazendo a notícia, trazendo a informação para você, trazendo as últimas do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas a partir de agora, mais uma edição. Hoje, quarta-feira, Carime Leão, 29 de abril de 2020. Eu, você e a Nathalie Moraes e toda a equipe do nosso jornalismo, equipe competente em cima da notícia e buscando aí as novidades, pesquisando. Estamos com você, então, trazendo aí toda essa informação da nossa equipe até às 7 da noite, Carime Leão. Muito boa noite pra você, que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite, nesta quarta-feira. Quartou, né? Quartou, tá tudo lindo e maravilhoso. Nathalie Moraes, como você está por aí? Oi, Nathalie. Boa noite, Carime, Carlão. É muito bom receber toda essa energia positiva de vocês. Mesmo nos dias difíceis, o importante mesmo é sorrir. Claro, a gente tem um encontro marcado aqui até às 19 horas com muita informação. E os girassóis continuam amarelos aí, né? No seu... Tá bacana esse cenário aí da Nathalie. Pois é, Carlão. A gente improvisa, né? Tá certo. Carime, nós até já falamos aqui algumas vezes aí sobre essa questão aí dos pais, né? Que continuam batizando os filhos com nomes estranhos, né? Por exemplo, Covid, Corona. Olha só, acredite, a pandemia do novo coronavírus está inspirando nomes em recém-nascido, Carime. O que tu achas, Carime? Né? Que coisa, que história é essa? Essa criatividade toda está acontecendo lá na Ásia, pelo menos segundo o site de notícias Terra. Lá os pais dão aos seus filhos um nome em referência ao novo coronavírus, visivelmente indiferentes com as consequências aí dessa escolha lá pra frente, né? Imagina, as crianças. Bom, além de corona e covid, agora a sensação do momento é lockdown. Faz ideia? Que em inglês significa confinamento. Carime, olha só, e o pai de uma das crianças disse o seguinte sobre a escolha inusitada, abre aspas, nós demos o nome de lockdown para recordar todos os problemas que enfrentamos durante esse período difícil, fecha aspas, explicou o pai. E algumas pessoas de uma cidade do sudeste da Índia falam que a ideia veio de um médico que trabalha em uma maternidade. Ele deu a ideia a duas mães que deram os nomes para as filhas, uma se chama Corona Kumar e a outra Corona Kumar. E eu espero que essa moda não chegue por aqui, viu? Olha, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que essa moda já chegou. A gente é que eu não tenho essas notícias ainda. Tá rolando. Fala sério, o brasileiro adora inventar umas coisas assim, né? Mas eu acho que tá mais pra lockdown. O brasileiro gosta mais de coisas assim, estrangeiras, com muito W, Y, né, K e coisas parecidas. Não é não, Carlão? Lockdown Júnior da Silva. Lockdown Júnior parece, eu acho que esse aí deve ter. Eu espero que no fim do ano eu volte aqui pra falar do Enzo Gabriel, como foi no final do ano passado, e não desse novo nome aí, viu? Pronto, verdade, Nath, verdade. Muito bem, então, valeu, Nathalie, valeu, Carime, vamos juntos aí, valeu todos nós aí da nossa equipe de jornalismo 18 horas, hoje vamos aí até às 7, levando a notícia, levando a informação pra você. Fique ligado, atenção, você do Mano, obrigado pela sua participação, continue sempre participando. Hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020, você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Muito bem, Carime Leão, nós estamos aí... Exato, começando agora, né? exatamente. Agora, e o governo do estado decidiu perseguir, olha só essa, hein? Os profissionais de saúde que denunciam a falta de EPIs, pagamentos atrasados e até as que fazem campanha na internet para receber doação de equipamentos de proteção individuais, como máscaras, capotes e também viseiras, Carime. Infelizmente, Carlão, isso é verdade, é exatamente isso. Todas as enfermeiras e técnicas de enfermagem
ontem que apareceram no programa Conexão Repórter do jornalista Roberto Cabrini do SBT foram afastadas dos cargos pela diretora do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto, Alessandra dos Santos. As profissionais afastadas foram colocadas à disposição da Suzam. A medida consta no ofício 505 de 2020, assinado pela diretora e endereçado ao secretário executivo adjunto de atenção especializada à saúde da capital, Ítalo Vale Cortez. Karime, nesse ofício, a diretora Alessandra dos Santos não expõe os motivos do afastamento do cargo, mas todos os afastados apareceram na reportagem ou passaram informação para a produção de reportagem do jornalista Roberto Cabrini ou ainda participaram do protesto em frente ao hospital na manhã da última segunda-feira. Foram afastados os profissionais Irlando Santos, Caliane da Silva, Antônio de Oliveira, Ivan Damasceno, Frank Soares e Joicilene de Souza. E a lista segue, viu, Nathalie? Foram afastados também Liciane Maciel, Rosineide Milome, Alessandra Salles, Tatiane Freire, Carla Bernardes, Marinaldo Mendonça e Luana Vieira. As medidas autoritárias desse governo não param por aí, não. A chefe de enfermagem do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, que é a Fabiane Oliveira, que fez campanha nas redes sociais pedindo doação de materiais para fabricar equipamentos de proteção individual, também foi exonerada do cargo por ordem do diretor da unidade de saúde. A direção do Platão Araújo não gostou da exposição da falta de EPIs feita na postagem de Fabiane Oliveira e decidiu demitir a enfermeira que ocupava o cargo de confiança. Outra decisão da direção foi recusar, imaginem vocês, recusar toda e qualquer doação de EPIs direcionadas ao hospital por empresas e pessoas físicas. Karime, segundo a assessoria da Secretaria de Saúde aqui do estado do Amazonas, a demissão da profissional que exercia o cargo comissionado aconteceu em função de ajustes que vêm sendo feitos aí para melhorar o atendimento nas unidades da rede estadual de saúde. A que ponto, né? A que ponto que se chegou? A que ponto esse governo chegou, né? Perseguir e punir funcionários que apenas reivindicam equipamentos de proteção que não são dados pela Secretaria de Saúde. Imagina, eu vou fazer um protesto se eu tenho equipamento. As pessoas ficam felizes em ir para a rua protestar porque tem equipamentos? Não, se elas protestam, é claro, elas não têm esse equipamento. Foi um pedido de socorro, porque não dá para estar na linha de frente no combate a um vírus de alto poder de transmissão e de letalidade sem a proteção adequada. Esse comportamento do governador Wilson Lima é típico de regimes ditatoriais, fascistas, autoritários e antidemocráticos. É uma assinatura de gestores covardes. Bom, é lógico, Karime, Leão e ouvintes 100,7, que isso não pode acontecer num regime democrático, não é isso? Algum órgão de controle ou mesmo a justiça deve barrar essa medida autoritária do governo do Amazonas. Eles deveriam estar preocupados, sim, em aumentar o número de leitos para os pacientes de Covid-19, melhorar o atendimento na rede pública de saúde e não estar aí com nhenhenhen perseguindo quem fala a verdade e busca meios para se proteger, uma vez que o governo não está oferecendo isso a eles. Carlão, e hoje, o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas, o deputado estadual Josué Neto, denunciou que todos os EPIs doados pela iniciativa privada estão sendo aí inutilizados pelo governo do Amazonas. O deputado disse que tem provas e avisou que vai apresentá-las ao Ministério Público aqui do estado. Ele denunciou ainda a perseguição aos profissionais de saúde, afirmando o seguinte, abre aspas, isso é pior que o nazismo. Essas atitudes na área da saúde é pior que Hitler. Só falta o bigode do Hitler nas pessoas que estão promovendo isso. Isso é assassinato, fecha aspas, denunciou o presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado. Bom, e o governo do Amazonas repudia, em nota, veementemente a acusação do presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, de que está mandando queimar ou trancar EPIs doados
feitos pela iniciativa privada e pela Assembleia Legislativa do Amazonas. O governo do Amazonas assegura que todas as doações recebidas que se destinam à rede estadual de saúde são direcionadas para a Central de Medicamentos do Amazonas, de onde são dispensadas diariamente para as unidades de saúde, conforme demanda apresentada pelos gestores das mesmas. A centralização foi adotada para que o Estado tivesse o controle efetivo da distribuição das doações, informou o governo do Estado através de nota. Muito bem, são 6h09 em Manaus. Muito boa noite para você que está aí na sintonia certa, para você que está no melhor mix do Brasil, até às 7 da noite, o programa 18 horas para você. Bom, e vamos conferir agora com a repórter Odiné Araújo mais informações sobre as consequências do protesto de segunda-feira, realizado pelos profissionais de saúde em frente ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Na segunda-feira, os trabalhadores do Hospital Platão Araújo foram para a frente da unidade revoltados porque a gerente de enfermagem, Fabiane Oliveira, tinha sido exonerada da função e devolvida para a Secretaria de Saúde do Amazonas. A Suzana alegou que a exoneração é resultado de ajustes, mas para os colegas, Fabiane foi punida por ter aderido a uma campanha que pedia doação de TNT para a fabricação de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Com a lei do TNT, precisamos de óculos de proteção, precisamos daquela máscaras cirúrgicas, máscaras N95 também, aquelas viseiras protetoras. O que vocês puderem doar, ficaremos imensamente gratos, viu? A então gerente de enfermagem confeccionava em casa os equipamentos para doar aos colegas, porque os EPIs do Platão Araújo não eram suficientes e tinham qualidade inferior até mesmo aos de TNT. Da equipe de Fabiane, 2 morreram e 150 profissionais estavam afastados por Covid-19. Quando a imprensa começou a noticiar a campanha, a direção do hospital exonerou Fabiane e a devolveu para a Suzan, que a lotou na enfermagem do hospital de campanha Newton Lins. Na segunda-feira também, os profissionais do Hospital 28 de agosto fizeram manifestação por causa de EPI. A gente sai daqui para levar a doença para dentro da nossa casa. É mãe, é pai, é meu irmão. A gente fica indignado. Dói aqui, ó, no coração da gente. Vocês vendo isso daqui, ó? Não é mentira, não. Isso eu não tô fingindo. Eu não tô sendo pago. É emoção. Olha aqui, ó. Um profissional guerreiro que foi embora. A nossa amiga Sofia, guerreira, que foi embora. Após a manifestação, 10 técnicos de enfermagem e 3 enfermeiros do Hospital 28 de agosto foram devolvidos à Suzan. EPIs mesmo que é bom somente os comprados pelos profissionais ou os doados por empresas e sindicatos da saúde, como o Sindsaúde e o Sindpriv. O governo do estado diz que todos os dias as equipes recebem EPIs, mas a presidente do Sindpriv, Graciete Mouzinho, diz que eles pouco protegem. Deram os aventais, mas uma roupa assim, mais adequada para a linha de frente mesmo, que é UTI, urgência, que é a sala de intubação, né, que é na urgência, é na sala rosa, e não, meu amor, continua os meninos usando aquilo que eles estavam. Agora quem comprou usa seu macacão. Ontem, mais 3 técnicas de enfermagem morreram e os trabalhadores continuam sem receber, alguns até mesmo há 5 meses. O Conselho Regional de Enfermagem disse que está acionando a Justiça Federal contra o Estado por acionamento de EPIs. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6h13 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Carimilhão, vamos começar então a nossa playlist de hoje. A gente vai de Vitor Clay, que tá aí com a música O Amor é o Segredo, exaltando esse sentimento tão bacana, tão maravilhoso que é o amor, né, Karime, na vida das pessoas, principalmente nos momentos mais difíceis, né, Karime? Que nem hoje, por exemplo, o momento que a gente tá passando. Você tá romântico, Carlão? Estou romântico. Tá linda, exatamente. O cantor fala o seguinte, que essa música, ela traz mensagens positivas, de esperança, de amor, que merecem ser compartilhadas nesse momento maluco que estamos passando, né, gente? E o que ele deseja é o seguinte, que cada verso entre no teu coração como se fosse um abraço de alguém dizendo, ei, vai ficar tudo bem. Muito lindinho, né? Então seguimos abrindo a playlist de hoje do 18 horas. O amor é o segredo. Playlist
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Melhor mix do Brasil, hein? 18 horas, a informação pra você até às 7 da noite, aqui na melhor programação de Manaus, 100,7, a frequência certa no seu rádio. A primeira, hein? Amor é um segredo, a música lindinha e bacana de Vitor Clay em 100,7. Mix. Bom, os presidentes dos conselhos regionais de economia e o de administração do Amazonas deram entrada na Assembleia Legislativa do Amazonas com o pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e também o vice-governador, que é o Carlos Almeida. É a terceira ação nesse sentido nos últimos 15 dias. Os outros dois estão em análise na Procuradoria Jurídica da Casa. Bom, no documento, os presidentes Francisco de Assis Mourão e Júnior e Inácio Guedes Borges relatam uma série de irregularidades do governo no Amazonas, como a compra superfaturada de equipamentos e o aluguel do hospital da Newton Lins, o caos no sistema de saúde, e relacionam uma série de fundamentos jurídicos para fazer o pedido de impedimento do governador e do vice. Bom, Karime, como já disse aí o Carlão, esse é o terceiro pedido de impeachment contra o governador protocolado na Assembleia Legislativa desde o início da pandemia de coronavírus. Os outros dois processos estão em análise na Procuradoria Jurídica da Casa. Bom, esse governo, a questão e o fato é que ele está bastante encrencado. Essa semana, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu autorização do Supremo Tribunal de Justiça para investigar a compra superfaturada de ventiladores mecânicos por R$2.900.000 e investigar se o governador Wilson Lima teve algum benefício pessoal com essa transação suspeita. Karime, com 3 pedidos de impeachment, vai ser difícil a Assembleia não votar o impedimento do governador. O fato é que as denúncias são graves, centenas de amazonenses estão morrendo por falta de atendimento nos hospitais e o governador perdeu totalmente o controle da situação. Exatamente, Carlão. O governo já não tem capacidade mais de reagir. Recusou a intervenção federal consensual na saúde e agora não sabe mais o que fazer, meu amigo. A previsão da prefeitura é que só que neste mês de maio, mais de 4.000 pessoas morram em Manaus, quando o normal seria aí, em média, 1.000 pessoas. Do jeito que está, não dá para continuar. 18 horas. Bom, e o governador divulgou agora há pouco os novos números da Covid-19 no Amazonas. Vamos conferir então as estatísticas com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie. Karime, infelizmente os números voltaram aí a bater um novo recorde, né? Ontem eu tinha dito que nós tínhamos batido um recorde, mas hoje, infelizmente, nós superamos os números de ontem. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 464 casos de coronavírus. 464 pessoas testaram positivo para o vírus. No país como um todo, para vocês terem ideia, nós registramos sim um novo recorde. Esse foi hoje, no dia 29 de abril, foi o dia com o maior número de casos registrados. Foram 6.276 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas em todo o país. Como eu disse ontem, nós tínhamos registrado aqui, né, pelo menos 441 novos casos, mas hoje, nesta quarta-feira, foram 25 a mais. Chegamos aí a 464 casos só nas últimas 24 horas. Para vocês terem ideia, o número total aqui hoje é de 4.801 pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Nós estamos aí no 5º lugar no país com o maior número de casos registrados. Dos 4.801 casos confirmados no Amazonas até a tarde de hoje, 3.091 são aqui em Manaus. E os outros 1.710 pacientes são do interior do estado, em 48 municípios, que já registram casos confirmados de coronavírus. Quem segue aí, infelizmente, liderando este ranking negativo é o município de Manacapuru, com 405 casos. 405 pacientes testaram positivo para o coronavírus, seguidos aí do município de Parintins, com 141, e Iranduba
E Iranduba e Itacoatiara, ambos com 115 casos. Há ainda, Karine, outros 954 pacientes internados que estão aí com suspeita e aguardam a confirmação do diagnóstico para saber se eles estão ou não com o Covid-19. Dos 700 desse número, aí 748 estão em leitos clínicos e 206 pacientes estão internados dentro de unidades de terapia intensiva. Infelizmente, Karime, registramos um novo recorde. Essas foram as principais informações do boletim epidemiológico desta quarta-feira. Muito obrigada, Nathalie Moraes. E aqui no Brasil, agora também os números são bem pesados também, tá? De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, hoje o Brasil soma 5.466 mortes de Covid-19. Em 24 horas foram registradas mais 449 mortes. Hoje já são 78.162 casos confirmados da doença. Lembrando que ontem, terça-feira, o Brasil superou a China com números de mortes pelo Covid-19, isso em números oficiais. A China foi o país que registrou aí 4.643 mortes e o Brasil hoje soma 5.466 mortes de Covid-19. E em videoconferência hoje, o atual ministro da Saúde, Nelson Teich, ele defendeu o distanciamento social. Segundo ele, é a única forma de frear a doença. Ele declarou hoje também que com os dados coletados, o país está, entre aspas, navegando às cegas em relação ao novo coronavírus. Então temos aí a declaração do novo ministro da Saúde defendendo também o isolamento. Ele esclarece que é a única forma que se tem notícias de frear a proliferação, de frear essa pandemia e diminuir um pouco os números aqui no Brasil. Isso um dia depois do Brasil ter superado em números de mortes a China, que foi aí o epicentro, né, que foi de onde veio o Covid-19. 6h24 em Manaus. Seguimos com a informação para você aqui no melhor mix do Brasil no programa 18 horas. 18 horas. Bom, Karime Leão, agora é hora, né? Vamos conferir aí como vai ser o tempo para o restante desta noite de quarta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, para variar, pancadas de chuva durante a madrugada, né? A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. Política. E hoje o clima foi tenso na sessão virtual da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Foram várias denúncias e teve até o anúncio de um pedido de CPI para apurar a corrupção na Secretaria de Estado de Saúde. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Azaf Augusto. Com os pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida ainda em avaliação técnica, o assunto não entrou em pauta mais uma vez durante a sessão virtual de hoje da Assembleia Legislativa. Mesmo assim, a pandemia de coronavírus no Amazonas foi discutida. O deputado Péricles informou que vai ingressar nesta quinta-feira com um pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, sobre a saúde do estado do Amazonas. Segundo o parlamentar, o caos instalado e a ausência de reação por parte do governo do estado diante da pandemia reforçou a necessidade de investigação sobre os atos do governo com o dinheiro público. Para verificar essa questão dos pagamentos de 600 milhões, a falta de transparência, os superfaturamentos e muitas outras irresponsabilidades que nós vemos na gestão da saúde do nosso estado do Amazonas. Não adianta ficar só falando, todos os estados passam por isso. Não é isso. Nenhum estado do Brasil, eu quero que me apresentem, está passando pelo que o estado do Amazonas está, especialmente Manaus. A taxa de mortalidade é quase que o dobro em relação a outras cidades. Fazendo a defesa do governo, a deputada Alessandra Campelo discordou da CPI. Ela afirmou que o que falta é apoio do governo federal para o Amazonas. Mas não chegaram os profissionais, não chegaram os respiradores, o hospital de campanha que ia ser feito não foi feito. Outra coisa, foi anunciado que o governo federal ia equipar o Delfina, também não equipou. Agora a gente não vai aqui pedir uma CPI contra o presidente da República, porque ele riu ontem dos mortos na frente do
da sede do Alvorada, eu não vou aqui incentivar a bancada federal a pedir CPI ou a pedir impeachment do presidente por causa das denúncias do Moro. Não, eu acho que é um momento de união. Os parlamentares também discutiram as consequências de se fazer um lockdown no Amazonas para conter a pandemia do coronavírus. A líder do governo, deputada Joana Dark, disse que o governo do estado e a prefeitura devem tomar medidas mais severas para, assim, se avaliar a instalação de um lockdown. Eu solicito da prefeitura, do governo do estado, para que a gente possa ter medidas mais enérgicas, medidas de fiscalização, medidas de suporte, para que realmente a gente possa avaliar tecnicamente se não é o caso de se fazer realmente o lockdown, medidas de isolamento máximo aqui no estado do Amazonas. Para o deputado Felipe Souza, o lockdown deve ser a última alternativa. Ele afirma que antes é preciso colocar os hospitais para funcionar totalmente. E tem muita gente na rua realmente, mas o lockdown é uma medida muito drástica e você vai fechar tudo, praticamente. Vai ficar só os hospitais, farmácias, praticamente é isso. Então, antes de se pensar no lockdown, tem que se fazer um esforço muito grande da parte do governo para colocar um funcionamento 100% da UFINA, que tem mais de 100 leitos sem ser utilizado. Já o deputado João Luiz afirmou que o lockdown vai causar pânico nas pessoas. Se botar um lockdown, isso causa mais pânico na nossa cidade, na nossa população, colocando os dois extremos. Problemas de recurso, que as pessoas têm que ter o pão nosso de cada dia na sua mesa, e o problema espiritual que as pessoas, de tanta informação negativa, elas estão se desesperando, o estresse dela está aumentando e colocando a imunidade dela em baixa, causando muitos problemas. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e por falar em denúncias de corrupção, a conselheira Yara Lins, do Tribunal de Contas do Estado, iniciou a inspeção nas compras de contratos da Secretaria de Saúde para o combate ao novo coronavírus. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem de Azaf Augusto. A conselheira Yara Lins informou durante sessão virtual do Tribunal de Contas do Estado que iniciou uma inspeção extraordinária na Suzam, com a análise de documentos como contratos, empenhos e pagamentos feitos pelo Estado. Esses documentos foram solicitados por ela e enviados pela Suzam na semana passada, de acordo com a conselheira, dentro do prazo. Yara Lins afirma que a Suzam também respondeu aos questionamentos enviados por meio de ofício, com as informações solicitadas sobre os gastos efetuados. Dia 23 de abril, encaminhei despacho ao Departamento de Autuação, Estrutura e Distribuição Processual, DEAP, deste tribunal, para que promovesse, com base na decisão plenária, a autuação de diversos documentos que servirão de base para a inspeção extraordinária que será realizada na Secretaria Estadual de Saúde, Suzam. A Comissão de Inspeção Extraordinária, que vai analisar os documentos enviados pela Suzam ao TCE, conta com 4 auditores técnicos. A inspeção iniciou nesta quarta-feira e deve finalizar no dia 13 de maio. Na última segunda-feira, o presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello, admitiu uma representação do Ministério Público de Contas que pede a suspensão de compra de ventiladores pulmonares pelo governo e encaminhou os dados para análise de mérito da conselheira Yara Lins, que é a relatora de contas da Suzam neste ano. Azaf Augusto para o 18 horas. Mix. Bom, e desde o início da pandemia do novo coronavírus, o judiciário amazonense vem atuando por meio do teletrabalho. Os magistrados seguem trabalhando para atender as demandas que já existiam antes da pandemia e as urgentes relacionadas à crise vivenciada no estado por causa do novo coronavírus. Bom, e mais de 150 decisões já foram proferidas em processos relacionados à Covid-19. As decisões ajudam a garantir o direito à saúde da população, seja na capital ou no interior do estado. Já a Justiça Regional do Trabalho já destinou mais de R$1 milhão em decisões de prevenção à Covid-19. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes.
Desde o dia 19 de março, quando teve início o plantão extraordinário adotado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, até esta quarta-feira, os magistrados já proferiram 152 decisões em processos relativos à Covid-19. As decisões têm ajudado a resguardar o direito à saúde dos cidadãos amazonenses. O presidente do tribunal, o desembargador Iedo Simões, disse que o cenário mudou e foi preciso uma adaptação rápida dos magistrados e servidores para julgar as ações do poder público, do Ministério Público, da Defensoria e de empresas privadas. Entre as decisões, um paciente com Covid-19 conseguiu, na Justiça, realizar o tratamento na rede particular com as despesas pagas pelo Estado. O Estado do Amazonas conseguiu suspender por 6 meses o pagamento das parcelas de financiamentos no Banco do Brasil. A Justiça suspendeu o pagamento do aluguel do Hospital Newton Lins por falta de transparência. E um gestor de um hospital privado de Manaus está sendo investigado por desobedecer a ordem judicial. No interior, a Prefeitura de Itacoatiara e o Estado foram obrigados a abrir mais de 10 leitos de UTI. E a Prefeitura de Presidente Figueiredo vai ter que pagar adicional de insalubridade de 40% a todos os servidores da saúde durante a pandemia. Já a Justiça do Trabalho no Amazonas destinou cerca de R$1.300.000 em ações para prevenção ao Covid-19 no estado. O juiz do trabalho, Sandro Namias Melo, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 11ª Região, explica que as ações têm foco específico aos trabalhadores das atividades essenciais. A título de exemplo, ontem, 28 de abril, só em uma decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Manaus, houve destinação de R$320 mil para o combate à pandemia. As decisões dos juízes e embargadores seguem sempre uma diretriz, que é prevenção, as atitudes de prevenção, as medidas de prevenção contra o Covid-19 serão sempre o melhor remédio. Ainda na terça-feira, o Tribunal Regional do Trabalho deferiu pedido do Ministério Público do Trabalho para que uma multa trabalhista no valor de R$304 mil seja revertida em compra de equipamentos individuais de proteção para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus no estado. 8 mil kits serão entregues à Central de Medicamentos do Estado do Amazonas e à Secretaria de Saúde de Manaus. A destinação desses valores pode ser acompanhada pela população no site do Tribunal Regional da 11ª Região, na aba Transparência, Produtividade Covid-19, que segue uma determinação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6h35 em Manaus e você, Carimilhão, está na sintonia certa, hein? Sim. Melhor mix do Brasil e nós vamos com a segunda da playlist de hoje. Vamos de Khalid e também o duo Disclosure, que decidiram repetir a parceria depois do sucesso Talk e apostaram aí com a nova música Know Your Worth. Exatamente, música que já está em todas as plataformas de streams, é claro. Vamos conferir aqui a segunda de hoje, playlist do 18 horas, Know Your Worth. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? Agora são 6h39 em Manaus e você está muito bem, hein? Você está aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil, as informações, as notícias para você. No 18 horas, estamos juntos aí até às 7 da noite. A segunda da playlist de hoje, Karine, foi o Khalid, o Disclosure e a música Know Your Earth. Mix. E o mês de maio está sendo aguardado como o pior para a propagação do novo coronavírus em todo o país. É a chegada do período do pico da pandemia e especialistas reforçam o apelo do isolamento social. Mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Odineia Araújo.
O comportamento do brasileiro nesta e nas próximas semanas de maio vai ser decisivo para conter o avanço do novo coronavírus. É a fase mais virulenta e de maior pico de propagação da doença. A médica Ana Escobar usou as redes sociais para alertar a população brasileira. Pessoal, um aviso importante. Nessa semana, que hoje começa no dia 27 de abril, então essa semana e a próxima semana é muito importante que todos fiquemos em casa. Por quê? Porque nós estamos no pico da incidência do coronavírus. Então, que no começo nós levamos 40 dias para ter 1.000 óbitos, agora a gente está levando 3 dias. Isso significa que a gente está no pico da onda. Fiquem em casa. É muito importante agora todos ficarmos em casa. Aqui no Amazonas, a perspectiva é de que o pico da pandemia ocorra na primeira quinzena de maio, ou seja, de 1º a 15 deste mês, conforme o governo do estado. Diante dessa previsão, a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, reforçou a importância do isolamento social. Hoje, o lugar mais seguro do mundo é a nossa casa. Então, cada vez que nós saímos de casa, nós assumimos um risco que não é só nosso, é para nós e para nossa família. Então, eu quero que vocês, por favor, pensem nessas coisas, que vocês, por favor, nos ajudem, que vocês pensem em quanto sacrifício está sendo feito. Com quase 5.000 casos confirmados da doença no Amazonas e um grande número de pessoas morrendo em casa porque não há vagas nos hospitais e até no cemitério público, se o isolamento social não aumentar, estaremos caminhando para o que se vê no Equador, que vive hoje um colapso sanitário. Os corpos ficam amontoados até nos banheiros dos hospitais e até dias jogados nas ruas porque todo o sistema público colapsou. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também pede o apoio da população para essas semanas de maior risco da doença. Nós estamos dia a dia numa enorme agonia de cada vez mais sepultamentos. Do jeito que está todo mundo na rua. Nós vamos ter mais doentes, vamos ter mais agonia em hospitais, nós vamos ter mais dificuldade ainda de ver essa curva embicar e o Brasil poder respirar como Portugal respirou e voltar a pensar em recriar as suas atividades econômicas. Então, vamos assumir o compromisso pela vida? Sair de casa só se for para trabalhar ou comprar alimentos e tem que estar de máscara e não chegar perto de ninguém, ok? A nossa casa hoje é a nossa Arca de Noé. O dilúvio está aí, mas vai passar. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, Otinera, hoje então vamos seguir esse compromisso aí com a vida que ela solicitou e vamos ficar em casa, né? Vamos ter esse compromisso com a vida, Karime Leão, e vamos ali nos manter em casa, protegidos e tranquilos contra, né, esta pandemia. Karime Leão, agora vamos saber como será aí o tempo, né? A previsão do tempo, mas para amanhã, quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, de acordo com informações aqui do Clima Tempo, amanhã segue com sol e muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus, mais fresquinho do que hoje, viu? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 96%. Mix. Bom, e hoje, quarta-feira, é dia da nossa comentarista, Nafice Bacri Valoz. Vamos conferir. Boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. Desde ontem, 9 entre 10 pessoas em nosso estado comentam a reportagem de Roberto Cabrini, que foi ao ar pelo SBT na noite desta segunda-feira. Cabrini fez uma reportagem analítica e muito corajosa, que nos mostrou mais do que o caos vivido por nossos irmãos amazonenses em função da pandemia do coronavírus. Ele nos mostrou um outro caos, desta vez fruto do desgoverno do senhor Lima, que parece se empenhar no mandamento do quanto pior, melhor. Mas Cabrini mostrou também o valor de nossos irmãos, que mesmo em meio a
todo tipo de caos, se empenham em honrar o compromisso de salvar vidas. Eram nossos valorosos servidores da saúde que, entrevistados, foram fiéis à verdade e mostraram como permanecem lutando, ainda que solitários. E Cabrini soube mostrar suas almas solidárias que persistem, ainda que exausta com a excessiva carga de trabalho. Mostrou como continuam prestando assistência, ainda que não lhes sejam pagos os salários e mesmo em risco, porque atuam em ambiente insalubre sem equipamentos de proteção, eles permanecem firmes e impávidos. Mas Cabrini fez algo mais. Fez o senhor Lima gaguejar, tremer e confessar. Fez o que nossos órgãos de controle não conseguiram fazer até agora e mostrou o que a nossa Assembleia Legislativa ainda não quis ver. E em Brasília, enquanto o combate ao coronavírus vem acontecendo com consciência social e comprometimento público, deixando a sociedade confiante, os bastidores da política fervem, trazendo insegurança institucional. E até parece que o filme dos últimos dias do governo Dilma se repete. E tudo indica que ainda não se consumou, porque Bolsonaro permanece contando com a confiança dos militares e com um razoável apoio popular. E nós vamos continuar em preces fervorosas, pedindo a Deus que nos proteja. Eu sou Nafice Bagre Valois e continuamos juntos. 18 horas. Olha só essa, Karime Leão e ouvintes em 100,7. Veja bem, no fim de semana, a influenciadora digital que é a Gabriela Pugliese causou polêmica ao promover uma festa para amigos, né, na sua casa lá em Sampa, né, lá em São Paulo, em meio à pandemia de coronavírus. Pugliese, que já teve, inclusive ela já teve Covid-19, postou fotos e vídeos do evento em sua conta numa rede social. A revolta dos internautas foi imediata na hora com a atitude da influenciadora digital, Karime. Ela teve prejuízo, viu? A revolta foi tão grande que ela teve que apagar a conta dela no Instagram, além dos prejuízos financeiros, que ela perdeu todos os patrocinadores por conta dessa gracinha. Acontece que ela ficou publicando várias fotos da festa, enfim, no Instagram, nas redes sociais, né? Mas também o que a menina tava pensando? Caiu a ficha. Num período de isolamento social, num período de pandemia, num período que o mundo está recolhido, ela resolve fazer uma festa e postar a rodo na internet. Pois é, enfim, ainda, além de ser perigoso para as outras pessoas, é uma afronta, né, contra essa situação. E o que a gente pode saber a respeito sobre como dar festas, né? Que pode ser perigoso mesmo durante a pandemia. As pessoas parecem que ainda não caíram a ficha, né? Perigoso. No Dia das Mães, as pessoas estão programando festas e churrascos. Eu tenho visto, você tem vizinhos também, né, Carlão? A gente vê as pessoas fazendo festas no meio dessa pandemia de coronavírus. Vamos conferir agora na reportagem da Júlia Gomes mais sobre esse assunto. Ainda não há comprovação científica de que uma pessoa que tenha contraído Covid-19 esteja imune à doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o novo coronavírus é altamente contagioso. Se estima que seu número reprodutivo varia entre 2 e 3. Isso significa que uma pessoa infectada pode transmitir, em média, para outros 2 ou 3 indivíduos. Quantidade superior à da gripe, por exemplo, que fica em torno de 1,3. Por isso, o isolamento social é tão importante. Segundo especialistas, com menos pessoas interagindo, o número de novos infectados tende a cair e, com isso, menos pessoas vão adoecer, evitando a saturação do sistema de saúde. O infectologista Marcos Guerra, diretor da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, explica que qualquer tipo de aglomeração de pessoas é perigoso, devido ao fato de não ser possível saber quais dessas pessoas estão infectadas, mas são assintomáticas, podendo transmitir para as outras. É porque você não domina onde as pessoas estão transitando ou com que pessoas estão anteriormente à festa tiveram contato. Então, é totalmente desaconselhável esse tipo de reunião, de tal modo que contraria todas as regras que têm sido colocadas conscientemente para que evitem aglomerações, portanto, evitando o número de casos maior de Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix
Olha, agora são 6 horas e 49 minutos. Vamos fechar aí a sequência do playlist 18 horas com Cien Soul, que é um grupo masculino de pop latino formado em 2015 lá nos Estados Unidos da América. Depois de um 2019 cheio de sucessos, o grupo segue com os planos para o seu novo álbum e lançam mais uma nova música, a primeira do seu novo disco, dessa vez com a colaboração da cantora dominicana que é a Natasha. Pois é, a faixa chama-se Honey Boo e já chega com videoclipe gravado em Porto Rico, dirigido por Joaquim Cambry, e já inspira aí o desafio de dança no TikTok, Carlão. Bacana. Então vamos lá encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas, Honey Boo. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora são 6h53 e você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas, e fechamos então aí a playlist de hoje no maior clima aí com Cien Soul, Honey Boo, foi a música. Mix. Bom, e no ano passado, a Organização Mundial da Saúde divulgou que o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de brasileiros vivendo com transtornos, isto antes aí da pandemia do coronavírus. E o cenário, pelo que apontam os especialistas, tende a piorar. Afinal, como é lidar com a ansiedade aí desta pandemia durante uma quarentena também, né? É o que vamos saber agora na reportagem de Júlia Gomes. Conforme a doença causada pelo novo coronavírus avança, o tempo dentro de casa aumenta. Sem ver familiares e amigos, o que antes parecia férias nas primeiras semanas de isolamento social, agora começa a se transformar em nervosismo, medo, apreensão e preocupação, que podem levar à ansiedade, devido à falta de convívio social, segundo especialistas. A ansiedade é algo que faz parte do nosso dia a dia e é essencial para a sobrevivência. O problema é quando ela começa a interferir negativamente na vida e impacta na saúde. Por isso, é preciso ficar atento. A psicóloga Natália Galindo Brandão orienta como identificar se você está ansioso nesse período. A ansiedade, ela é confundida com outros sentimentos, como o sentimento de vazio, a tristeza, a angústia. O que podemos fazer é buscar o equilíbrio acerca do que pensamos, sobre que tipo de pensamento eu estou alimentando diariamente. É importante que o indivíduo ele reconheça e discrimine o que é a ansiedade e o que são os outros sentimentos. Normalmente a ansiedade ela vem acometida com outros sintomas físicos, como sudorese, taquicardia. A psicóloga explica que é importante aprender como lidar com a ansiedade. Caso contrário, o impacto na saúde mental não será nada bom. Então, podemos obter esse controle e equilíbrio da ansiedade com a prática de atividades simples, como a meditação, atividades físicas, alongamento, trabalhar nossa higiene mental com leituras de assuntos edificantes e evitar, é importante que a gente possa evitar esse excesso de noticiário sobre o Covid e, assim, também buscar o autocontrole para que possamos poder ajudar outras pessoas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E o senador Eduardo Braga, do MDB, fez hoje cobranças ao ministro da Saúde, Nelson Teich. Vamos conferir. No caso do Amazonas, em especial no caso de Manaus. EPIs estão sendo necessárias para equipar a força de saúde e a força de segurança no Amazonas. 30% da nossa força de saúde e da nossa força de segurança, segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, está testando positivo por falta de equipamento de proteção. E o Ministério precisa embarcar isso para o Amazonas e dizer quando vai embarcar. Nós precisamos colocar para funcionar, ministro, 610 leitos que nós temos no Amazonas hoje, entre o hospital alugado pelo Estado e o hospital da Finasis, e que não funcionam porque não estão equipados e porque não tem pessoal. E isso não pode esperar mais 10 dias. Isso tem que acontecer já e nós temos que ter um cronograma para poder acompanhar e para poder informar a população. Caso contrário, nós estaremos juntos num barco que está naufragando e, lamentavelmente, vendo compatriotas e conterrâneos morrendo.
Isso não é culpa do senhor, isso não é culpa do governador ou do presidente. Esse é um desafio de todos nós. E se nós não enfrentarmos esse desafio com objetividade, nós não vamos vencer. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que o Amazonas é prioridade absoluta nas ações de combate à Covid-19. O ministro disse em videoconferência com os senadores no fim da tarde desta quarta-feira. Em seguida, o secretário executivo da pasta, Eduardo Pazuello, anunciou que decolam nesta quinta-feira para a capital amazonense equipamentos com respiradores e pessoal especializado. Ambas manifestações ocorreram logo após o apelo do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, por providências urgentes para atender a desesperada população do Amazonas. 6 horas e 58 minutinhos em Manaus, Carimilhão, já aí, né? Já nos finalmente? Já nos finalmente, então seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima informou ao jornal O Estado de São Paulo que vai tomar medidas mais duras para tentar conter a expansão do novo coronavírus no Amazonas. As medidas duras são: vai exigir que o comércio ofereça máscaras e álcool em gel aos seus clientes. Caso contrário, serão multados com pagamentos em cestas básicas. Segundo o governador, o cidadão não será proibido de sair na rua, mas o comércio que recebê-lo sem medidas de proteção vai ser multado. Wilson Lima disse ainda que o governo vai colocar todo o policiamento na rua para orientar as pessoas a ficar em casa. Disse que a polícia também vai para as portas dos bancos fazer o distanciamento social das pessoas. Será que não é tarde? Por que não fez isso antes? Fica a pergunta. O governador do Amazonas criticou o governo Bolsonaro pelo que chamou de pouquíssimo apoio que o Palácio do Planalto tem prestado ao Estado. Segundo o governador, o Estado precisa de pelo menos 100 profissionais, entre médicos, intensivistas e enfermeiros, além de 100 respiradores e também equipamentos de proteção individual. Abre aspas, é o mínimo que precisamos para aguentar pelos próximos 10 dias, fecha aspas, disse o governador Wilson Lima. Em meio a tudo isso, o governador voltou a dizer que, por enquanto, não vê necessidade de decretar o fechamento total, o lockdown de Manaus, e que só as medidas de restrição de circulação devem ajudar. 18 horas. Agora sim, 7 em ponto, Karime. Buenas noites. Um beijo, minha gente. Muito boa noite, obrigada pela companhia. Beijo, Nath. Valeu, Nath. Beijo, boa noite. Lembrando, fique em casa, viu? Fique em casa. E continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e nós voltamos com você amanhã, a partir das 6 da tarde, com mais uma edição do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.